Fala galera, aqui é o Cifa do Tipologia Descomplicada, estou de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar com a nossa série aí de comparações entre os tipos, comparando os tipos ISTJ e INTJ para ajudar você a entender definitivamente qual desses tipos você é. Mas antes de começar, eu vou pedir para você deixar aquela curtida, assinar o canal, ativar o seu sininho, deixar o seu comentário aí se você está gostando dos nossos vídeos, porque isso ajuda muito a gente a continuar com o canal e a melhorar o nosso conteúdo, né? Deixa a sua sugestão também, se a gente pode apresentar o conteúdo de forma um pouco mais fácil, de uma forma melhor, se vocês sabem indicar pra gente alguma... Enfim, qualquer tipo de melhoria vai ser muito bem-vindo, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a nossa comparação explicando um pouco qual a diferença nas funções cognitivas desses dois tipos. Eles compartilham duas funções na mesma frequência, que seria o pensamento extrovertido e sentimento introvertido, na segunda e terceira função. A diferença nas funções cognitivas é a função dominante e na função inferior desses dois tipos, né, que são aí bem diferentes. Bom, eu vou começar explicando então como funciona aí a função dominante deles, que é o que a gente chama de orgulho, onde mora aí o nosso orgulho, onde a gente tem mais habilidade, onde a gente é melhor e onde a gente nem sempre é muito responsável, né? Às vezes a gente, como a gente tem muita consciência dessa função, a gente tem muita afinidade com ela, às vezes a gente não pode ser, a gente não é tão responsável com ela. Bom, a função dominante do ISTJ é a sensação introvertida. O que significa a sensação introvertida? Significa que esse tipo, ISTJ, ele tem aí, ele tem orgulho, ele tem muita afinidade com, né, a memória de longo prazo dele, com o senso de dever, com tradições. E ISTJ é um tipo extremamente tradicional, né? Eles levam muito em conta a honra, por exemplo, é uma coisa que tá sempre norteando eles. Tudo que é tipo de... Eles gostam muito de data, por exemplo, data comemorativa, que tem a ver com tradição. Por exemplo, reunir a família no Natal. São tradições assim que STJs eles gostam muito, né? Justamente por conta aí da sensação introvertida deles ser a função que, né, eles têm mais consciência e mais afinidade, né? Eles também prezam muito segurança, então eles estão sempre aí buscando medidas para aumentar o conforto, aumentar a segurança, estão sempre de olho aí em ter uma carreira estável, em progredir aí no meio acadêmico, na própria empresa, né? Eles são o tipo mais comum entre todos, então para eles, né? A gente vive no mundo STJ basicamente, né? Nas empresas, as pessoas que crescem mais, né? As pessoas que têm histórico, essa pessoa trabalha aqui há 10 anos, justamente porque a sensação introvertida, né, desses tipos, elas têm muita paciência, elas conseguem superar muitas coisas, né? Elas têm essa mentalidade justamente feita para aguentar aí, para, né, para aguentar as coisas no sentido de delas atingirem, né, a plenitude que seria esse justamente esse conforto, né, essa segurança que eles tanto precisam. E por que eles são assim? Justamente por conta da função inferior deles, que é a intuição extrovertida, né? Que a gente chama aqui de medo e aspiração. E por quê? Por que eles têm medo da intuição extrovertida? Porque eles têm medo do desconhecido. Né? Eles têm medo das possibilidades, eles têm medo do que pode acontecer. Eles têm essa ansiedade, né? Então, geralmente você vê aí muita gente falando que tem ansiedade, muitas vezes é a intuição extrovertida inferior. Lógico que o problema de ansiedade é outra, assim, no termo geral de ansiedade, qualquer pessoa pode ter ansiedade, óbvio. Aqui nesse canal a gente não faz análise psiquiátrica, né? A gente tenta ficar longe disso, porque nem eu nem a Luana a gente é psiquiatra.
né? E eu quero dizer, ansiedade com aquilo que pode acontecer, com as possibilidades, né? Eles têm medo, por exemplo, de acontecer alguma coisa que vai tirar eles totalmente da zona de conforto deles aí, na sensação introvertida. Então é por isso que eles trabalham o máximo possível para minar aí possibilidades que, né, podem tirar eles da zona de conforto, pode tirar a segurança deles. Eles têm muito medo, né, do que é desconhecido, eles têm medo do que é metafísico, mas eles têm essa consciência ainda de intuição extrovertida, no sentido de entender aí qual que é o destino das pessoas, né? Qual que é as possibilidades do que pode acontecer, por mais que eles tenham medo, né? E seja de uma forma bem pessimista que eles enxergam a intuição extrovertida, eles ainda podem, né, ter o que a gente chama de aspiração, que é o nosso sentido de vida, né? Que é o sentido da nossa vida. Basicamente é aquilo que traz mais felicidade pra gente. O ISTJ ele tem isso com a intuição extrovertida, que vai ser aí, né, quando ele dá para as pessoas o que elas querem. Então, o ISTJ, eles querem te dar aquilo que você quer, né? Eles buscam aí uma intuição introvertida, eles têm esse ímpeto de dar para as pessoas o que elas querem. Mas óbvio que eles não vão te dar o que você quer se aquilo for alguma coisa que possa tirar eles da zona de conforto, que possa trazer alguma imprevisibilidade aí, né, que eles não queiram lidar. Né? Já o INTJ já é uma história completamente diferente. O orgulho deles aí, a função dominante que eles têm mais consciência é a intuição introvertida, que é aí o senso do meu futuro, né, do que eu quero. Então, o INTJ muito provavelmente ele vai pensar na vida dele aí em primeira pessoa. Por exemplo, ele daqui a 10 anos, se você perguntar o que ele quer daqui a 10 anos, esse tipo vai saber. É um tipo que sempre sabe o que quer, é um tipo que sempre tá montando aí como atingir o objetivo dele, o que ele quer, né, justamente. Tem uma paixão muito forte por aquilo que ele enxerga no futuro, né? Eu já vi aí algumas pessoas dizendo que ENI não tem nada a ver com o futuro, mas tem sim. A ENI, a intuição introvertida, é uma visão ampla do seu futuro, de um caminho para o seu futuro, né? Daquele caminho preferido que você quer alcançar, né? E como alcançar ele, assim como gestão de risco, né? Quais são os riscos que você vai enfrentar para chegar nesse caminho que você aí tanto enxerga na sua intuição, né? Que você já se enxerga fazendo, né? Aquilo é uma gestão de riscos, o que não tem nada a ver com as grandes possibilidades e a metafísica da intuição extrovertida que enxerga todas as possibilidades. Não, a intuição introvertida ela se apega a uma possibilidade de um futuro pessoal aí do INTJ no caso e como ele pode alcançar esse futuro, quais são os riscos e a estratégia, né? Porque o INTJ aí é um tipo que ele é famoso aí estrategista, né? Justamente porque ele tem essa visão do futuro dele, do que ele vai estar fazendo daqui a alguns anos, então ele consegue saber como chegar nisso, né? A intuição introvertida vai mostrar um caminho para ele e como ele pode minar os riscos para ele alcançar esses objetivos. Então é um tipo que está sempre pensando a longo prazo, para frente, né? Ele não tem a memória de longo prazo, que é o caso da sensação introvertida. Então essa aí é uma das grandes diferenças, inclusive, entre esse tipo, para você definir se você é ISTJ ou INTJ, você pensa na sua memória. Se você tem memória de longo prazo, você lembra o que te aconteceu há 10 anos, há 5 anos atrás, você lembra com detalhe a sua infância, aí você não tem dificuldade de trazer memória de longo prazo, muito provavelmente você é ISTJ, porque o INTJ ele tem uma memória de longo prazo péssima, né? Ele vai lembrar aí coisas ruins, geralmente vai lembrar nada assim que as experiências dele, né? Que tá ligada aí com sensação introvertida, para o INTJ é um ponto de conflito. Então ele tem uma relação conflituosa com o passado, né? O que ele gosta mesmo é de falar e de pensar sobre o que ele vai fazer depois, né?
que aí isso inclusive é comum em todos os tipos de intuição introvertida e principalmente no INTJ aí, tem o orgulho dele na função de intuição introvertida. Então é sempre muito otimista com o que ele quer, né? Ele é sempre muito confiante que ele pode alcançar isso. E por que às vezes ele pode sentir que ele vai ter um problema para alcançar isso, para alcançar esse caminho que a intuição introvertida mostra para ele? Justamente por conta do medo dele, que é a sensação extrovertida. O que significa ter a sensação extrovertida inferior aí, como a função do medo, né? Ele tem medo de performar mal, de entregar uma experiência ruim, né, para os outros. Ele tem essa visão do caminho dele, e o que está no caminho dele é a experiência que os outros vão ter para ele alcançar isso. Ele tem muito medo, ele tem insegurança de dar uma experiência ruim, de causar alguma insegurança, né, de tirar alguém da zona do conforto dela por conta desse caminho que ele enxerga aí, né? Ele tem esse medo de performance, que às vezes inclusive pode, né, causar aí um problema para o INTJ, para ele não progredir, né, para ele ficar estagnado muitas vezes. Essa ansiedade de performance é uma das coisas que o INTJ tem que superar, porque aí o medo se transforma em aspiração, assim como eu expliquei da intuição extrovertida. A aspiração do INTJ é ser o maior performer, né, de trazer a maior experiência para todos possível, de ser aclamado, né, de ter essa performance aí reconhecida, né, ele quer muito isso. Então é um ponto crítico aí para o INTJ, para ele ser feliz, para ele alcançar né, a felicidade dele, é justamente ele alcançar essa visão que ele tem do próprio futuro aí com a intuição introvertida, o caminho, né, e trazer uma performance aí, uma experiência que vai ser boa para todos, né? Eles buscam muito esse tipo de reconhecimento. E o que esses tipos eles têm em comum? Eles têm aí as duas funções, como eu falei, o pensamento extrovertido e a sensação, o sentimento introvertido. O que significa ter aí, né, o que chamam de pensamento extrovertido auxiliário, que a gente chama de responsabilidade, né? A responsabilidade desse tipo, com pensamento extrovertido, significa que eles coletam informações e dados externos, né, do pensamento extrovertido aí de fora, né? Eles coletam com responsabilidade esse tipo de informação. Eles fazem um balanço do que é bom e do que é ruim nas informações, nos dados e nas estatísticas que eles recebem. Eles fazem pesquisa, eles conseguem, né, por ter sentimento introvertido, eles conseguem fazer esse balanço do que é bom e do que é ruim. Muitas vezes eles não fazem balanço do que é verdadeiro e do que é falso. Apesar de que eles podem desenvolver aí essa habilidade, né? Não é comum de pensamento extrovertido fazer esse tipo de balanço, mas sim fazer o balanço do que é bom e do que é ruim. Então, geralmente, esses tipos vão ser muito responsáveis com essas informações, com esses dados e principalmente com aquilo que os outros pensam dele. Então, eles se preocupam muito com o pensamento extrovertido dos outros, com aquilo que os outros pensam dele, porque eles querem aí, né, transparecerem, passar a impressão, às vezes nem sempre quer dizer que eles sejam pessoas boas mesmo, mas eles querem fazer que você pense coisas boas, né? Se você quer entender como funciona essa dinâmica entre as funções extrovertidas e introvertidas na manipulação de percepção do pensamento extrovertido, eu vou deixar aqui em cima, eu explico isso no último vídeo que eu lancei aqui no canal. Não deixa de dar uma verificada lá. Bom, e aí a eterna criança, que é o que popularmente chamam de função terciária, é o que a gente chama de onde vai residir aí a inocência dos tipos, né? É onde esse tipo pode até ser infantil, né? Aí com o sentimento introvertido deles. Nesse caso, especificamente desses dois tipos, você vai perceber que eles têm essa infantilidade quando o pensamento extrovertido deles não é muito bem desenvolvido, né?
eles vão aí querer manipular suas percepções para achar que eles são uma coisa que eles não são, para achar que eles, para você achar que eles têm um valor aí que eles não têm os valores, né? Por isso que aí eles vão ser infantis com o sentimento introvertido deles, né? Eles não vão, eles vão demonstrar valores, né, do sentimento introvertido que eles não têm. Eles vão querer fazer você pensar que eles são algo que eles não são, né? É, então, por ter esse sentimento introvertido, por mais que esses tipos tenham fama de serem frios e tal, é muito pelo contrário. Eles são tipos que eles colocam os valores deles, eles têm muito em evidência aí como eles se sentem o tempo todo, né? Por mais que eles queiram dizer que é difícil de ver como um INTJ, um STJ se sente, isso aí talvez seja difícil para quem usa também sentimento introvertido. Mas para tipos de sentimento extrovertido, por exemplo, eu, que tenho aí esse sentimento extrovertido na mesma frequência, né, como eterna criança, com esses tipos, eu consigo, para mim é muito fácil saber como eles estão se sentindo o tempo todo, né? Eu consigo identificar com muita facilidade os valores dele, eu sei se eles estão se sentindo mal, se estão se sentindo bem, o tempo todo. Então, o sentimento introvertido terciário, como chamam, né, ele está sempre em evidência, é uma função, por ser eterna criança, é uma função extremamente otimista, é uma função que está sempre em evidência nesses tipos, né? Sempre consegue perceber os valores deles, como eles estão se sentindo, né? Eles deixam isso muito claro, porque é onde mora a inocência deles, então não tem como, realmente não tem como esconder, né? Eles conseguem, né, quando desenvolve bem o pensamento extrovertido, eles conseguem ter, né, mais controle disso, eles conseguem ser mais ponderados com as emoções e tal, né? Mas isso é com a maturidade, né, que eles desenvolvem. Bom, para continuar, né, a comparação, eu trouxe aí mais alguns atributos para te ajudar a se diferenciar, né, para a gente entender quais são as principais diferenças entre esses tipos e aí principalmente como eles se expressam, como é a comunicação deles, né, no mundo. Os ISTJs, eles, por mais que algumas pessoas na internet, inclusive já apareceu o STJ aqui nesse canal, me questionando, porque eu falei que STJs não são pragmáticos, STJs e STJs e ESTJs não são tipos pragmáticos. No sentido aqui, pelo menos na descrição do que é pragmático, né, que a gente segue aqui, que são as definições que aí vem de Platão, que vem de David Kirsch, e que foram sistematizadas pela doutora Linda Behrens, que é a nossa principal fonte nesse sentido. Os ISTJ são o que ela chama de afiliativo, que são tipos que eles buscam cooperação entre as pessoas. Eles buscam aí autoridade, eles buscam que as pessoas estejam sempre em harmonia, cooperando, né, para chegar aí num objetivo em comum. Então eles valorizam muito que as pessoas trabalhem juntas, trabalhem em equipe, é uma coisa muito importante para tipos afiliativos. O respeito à hierarquia, respeito à autoridade para eles é importante, porque senão vira aí uma bagunça, né? Eles têm isso muito bem definido. Inclusive é por isso que STJs, que são tipos, né, relativamente comuns, eles se dão muito bem no meio corporativo, de empresas, né, e tal, porque eles têm essa paciência aí de sensação introvertida para, né, aguentar esse tipo de coisa, né, que para mim é muito chato. E eles têm essa questão afiliativa, de respeitar a hierarquia, respeitar regras, né, de entender como funciona aí, né, a autoridade, por exemplo, eles têm essa facilidade em obedecer regras, obedecer autoridade, de cooperar. Já o INTJ, não, ele é um tipo extremamente pragmático, é um tipo que está buscando autonomia o tempo todo, é um tipo que não gosta de autoridade, é um tipo que ele enxerga regras como arbitrárias, então provavelmente é um tipo que ele vai querer ter as próprias regras, ele não vai querer que imponham regras a ele, né? Tá aí preocupado com o que funciona. Para o INTJ é muito mais importante. Aí ele quer gastar a energia dele no que funciona do que naquilo que vai trazer cooperação, que seria o caso do ISTJ, que está muito mais focado aí para pessoas
né? Apesar de ser um tipo que não tem sentimento extrovertido, o ISTJ ele é voltado aí para a cooperação de pessoas. O INTJ, não. Ele vai querer, ele gosta de trabalhar sozinho, por exemplo. Ele gosta de autonomia, de tomar decisões dele para tudo. É um tipo que questiona a autoridade, ele não gosta que impõe autoridade nele. Então, essas são duas grandes diferenças aí entre esses dois tipos que são boas de ser pontuadas. O INTJ, ele é um tipo que a gente chama, um dos tipos que a gente chama de intelectual, que são todos os NTs. Por quê? Justamente porque ele gosta de inovar, de trazer novos sistemas, de criar os próprios sistemas, de criar as suas próprias regras. Ele não quer que imponham regras, não quer que imponham sistemas a ele quer ter as próprias regras dele. Então, isso combinado com uma visão de futuro que ele tem, vai tornar ele aí um dos tipos intelectuais. Ele vai criar sistemas, né? Ele vai inovar, né? É um dos tipos aí que ambos esses tipos trabalham com finalização, eles finalizam coisas, né? O INTJ ele vai finalizar, ele vai aprimorar sistemas, né? Ele vai criar aí sistemas inovadores, é por isso que ele é um tipo intelectual. Já o ISTJ ele é um tipo que vai trabalhar com o que já existe, com o que é tradicional, são tipos extremamente tradicionais, eles valorizam aí tradição, como eu já expliquei, né? Nas funções cognitivas deles. Eles valorizam demais tradições, então eles vão sempre aí ter um ponto de vista tradicional, um ponto de vista focado no que já aconteceu, no passado, no que é concreto, né? Que a gente chama aí do que é concreto. O INTJ não, ele é abstrato, então as ideias e o pensamento dele vai ser sempre para coisas novas, coisas que, né, ainda não existem, eles têm uma linguagem mais metafórica, eles fazem comparações aí de maneira abstrata, né? Já o ISTJ não, ele é muito concreto, ele fala do que é de fato. E o INTJ aí vai falar do que pode ser, né? Ele vai sempre trazer o e se. Mas e se eu, né? E se eu isso? E se eu aquilo? E se eu? E se eu? Justamente porque é a intuição introvertida, então é o meu futuro, né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer... Ele tem esse tipo de abordagem, né? Já o ISTJ vai ser muito o que já foi feito, o que fizeram, né? É um tipo aí muito concreto, que está ligado com o passado, né? Está ligado com o dever dele, principalmente o STJ leva muito a sério que é o dever dele. Então, e geralmente ele quer que digam para ele o que fazer, né? E o STJ gosta às vezes até de ser obrigado, né, a fazer as coisas, justamente por conta da sensação introvertida. Já o INTJ ele abomina ser obrigado a fazer as coisas. Para ele a pior coisa que pode acontecer você obrigar alguém desse tipo a fazer alguma coisa. Ele quer ter a própria vontade dele, ele quer fazer as coisas porque ele quer, porque ele sente vontade, que é muito comum aí em tipos de intuição introvertida, né? Eles não gostam de obrigações. Já os ISTJ, eles gostam de ter obrigações, se sentir obrigado a fazer as coisas, né? E aí, justamente também por isso que eles têm essas facilidades aí com o mundo afiliativo, mundo corporativo, essas coisas onde você é muito obrigado, né, a fazer as coisas por autoridade e tal. Então essas são grandes diferenças aí entre esses dois tipos. Bom, eu acho que eu consegui dar uma resumida. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, a gente responde todos os comentários, tá? Deixe sua sugestão, deixe seu like aí mais uma vez, né, pedindo para vocês fazerem isso. Eu vou continuar com essa série, a gente vai comparar todos os tipos, eu peço paciência que toda semana a gente lança vídeo, mas o vídeo do seu tipo vai chegar. Então, deixa nos comentários aí qual desses dois tipos você é, tá? E agradeço muito para quem assistiu até aqui e até a próxima.